Bom, a gente vai seguir falando de política aqui no Jornal da Manhã, porque Renan Santos anunciou Haroldo Medina como o seu vice na disputa presidencial. Esse anúncio ocorreu durante um evento do partido Missão, em Caxias do Sul, na região da Serra Gaúcha. Emocionado, Haroldo Medina é tenente-coronel da reserva da Polícia Militar do Estado e também atua como jornalista e tem foco na segurança pública. Vamos repercutir então, gente, essa definição da chapa de Renan Santos. Ele que, inclusive, Dias Peixoto, que está aqui ao meu lado, o Renan Santos vem aparecendo, ou pelo menos sendo uma grande surpresa nessas pesquisas eleitorais, conseguiu ultrapassar outros pré-candidatos que têm uma experiência maior, têm uma visibilidade maior, inclusive no Poder Executivo, como Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Agora, você acredita que com a definição dessa chapa, Renan Santos tem ainda a possibilidade de crescer um pouquinho mais, de incomodar esses outros pré-candidatos? Então, o Renan Santos está surpreendendo e está deixando, talvez, algumas dessas campanhas com medo. E quando nós olhamos para a escolha do vice, que é uma escolha na pauta da segurança pública, ele que está levando aí um dos seus lemas, que é prendeu, matou, ele está dialogando com uma dor latente da população. O engajamento nas redes sociais dele supera de todos os outros pré-candidatos, exceção talvez de Flávio Bolsonaro. Mas é um crescimento expressivo em um cenário que uma pessoa que não ocupou o cargo público consegue, neste momento, segundo a pesquisa que nós tratamos mais cedo também, estar à frente de ex-governadores de estado por 2 mandatos, as figuras de Ronaldo Caiado e também a figura de Romeu Zema. E a margem aqui, entre 7,8% para Renan e 2% para Romeu Zema, acaba sendo uma margem grande aí para a gente considerar nesse universo. Ele se mostra também um bom debatedor e isso nos debates presidenciais chamará a atenção. E mais, ele está numa linha independente. O que é essa linha independente? Ele está ativamente criticando determinadas questões de Flávio Bolsonaro e também diversas questões do atual presidente da República. Então, esse compromisso, essa independência, autenticidade que faz muito diferença para o eleitorado, devem preocupar. Na minha visão, o Renan Santos tem muito ainda a crescer. Lucas Merreiro, eu te faço a mesma pergunta relacionada a essa chapa puro sangue, com base naquilo que a gente conversou antes sobre Caiado e Kassab também comporem, junto com o PSD, uma chapa puro sangue. Isso demonstra uma força que o partido, que a sigla quer apresentar aos eleitores, ou faltou articulação com alianças que são tão também emblemáticas e necessárias quando a gente fala de projeção nacional? Eu acho que no caso do Renan demonstra um compromisso muito grande que ele quer demonstrar, né, em relação a esse discurso da segurança pública. Vamos entender o que é bem esse prendeu, matou, que é um dos lemas de campanha do Renan Santos, que às vezes parece um pouco duro demais, né, um pouco preocupante para alguns, mas é uma tese bastante interessante. O prendeu, matou, ele nada mais é do que uma tradução, né, uma importação do conceito de direito penal do inimigo, de um ideólogo alemão chamado Günther Jacobs, né? Ele desenvolveu essa tese nos anos 80 e na época lá na Alemanha era para tratar de terrorismo, né? Então ele entendia o seguinte, olha, um terrorista é alguém que renegou a ordem social vigente, ele não é meramente um cidadão que praticou um crime, ele é como se fosse um câncer, um agente externo que tem que ser eliminado, portanto ele não pode ter todas as mesmas prerrogativas e direitos iguais às de um cidadão que eventualmente cometeu um crime, então vai ser um processo penal mais rápido, as penas vão ser mais duras, vai ficar mais tempo na cadeia e tudo mais. O Renan Santos ele veio com essa ideia de trazer isso para o Brasil, com a ideia do prendeu, matou, e aplicando não a grupos terroristas, mas a facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho. E por isso vem a escolha do seu vice, o Medina, que é tenente-coronel da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, justamente para demonstrar esse comprometimento com a questão da segurança pública. Só para adentrar um pouco mais na questão da comparação com outros candidatos, é muito interessante, de fato, ver isso
isso que a Jess levantou para a gente, né, de que governadores bem estabelecidos como Caiado e Zema tentaram de tudo, né, tentaram até trazer um discurso um pouco mais bolsonarista, ver se conseguiam conquistar mais pessoas, e foram candidaturas que não deslancharam, como a gente pôde ver na pesquisa Atlas. Nesse sentido, o Renan soube explorar muito mais as lacunas deixadas pela direita bolsonarista. Então, novamente, trago aqui como exemplo a questão da segurança pública, né? Jair Bolsonaro, lembrando, ele foi eleito com aquele discurso de que bandido não ia ter sossego, de que bandidos seriam presos, e foi um governo que não entregou grandes revoluções aí na questão da segurança pública, não conseguiu desmantelar organizações criminosas. Então, o Renan Santos aproveita essa lacuna e vem com essa promessa, como um candidato que é de direita, mas ao invés de tentar se abaixar para o bolsonarismo, tentar fazer concessões para o bolsonarismo, tenta demonstrar que ele, diferente de Jair Bolsonaro, consegue atingir certas pautas de direita que Jair Bolsonaro, infelizmente, não conseguiu. Essa é a estratégia que ele vem adotando, e também pelo fato dele próprio ser o presidente do próprio partido, né, o recém-criado Partido Missão, né, que foi criado agora em 2026, ele consegue se estabelecer muito mais como uma liderança. Isso explica o sucesso dele em relação aos demais pré-candidatos que nós vemos aí nas pesquisas.